Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vai ser um vídeo diferente do que eu geralmente faço aqui. Eu vou falar pra vocês as 28 crenças dos Adventistas do Sétimo Dia, as 28 crenças da minha igreja, daquilo que eu creio. E já pra deixar claro, todas as nossas crenças e doutrinas são totalmente baseadas na Bíblia, no que está escrito na Palavra de Deus. Então nesse vídeo, dependendo do tempo, eu posso trazer todas, ou dividir, e aí vocês vão ver outros vídeos relacionados ainda a esse mesmo tema. Eu espero muito que vocês gostem. Esse vídeo é feito para você que não conhece nós adventistas, para aqueles que são adventistas, mas que não entendem muito bem ainda, não conhecem muito bem ainda aquilo que crê. Então esse vídeo é para você que quer aprender mais sobre as 28 crenças adventistas, que tem essa curiosidade, esse desejo de entender mais sobre nós, adventistas do sétimo dia, sobre a Bíblia em si, porque como eu falei, as nossas crenças são totalmente baseadas na Bíblia, na Palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Então, a primeira crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia é as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, foi inspirada por Deus e escrita por homens, por mais de 40 homens, e que ela é a revelação clara de Jesus Cristo em todos os seus aspectos, a revelação de Deus, daquilo que Ele é, do que Ele faz. Então, é através da Bíblia nós conhecemos de onde viemos, para onde vamos, quem somos, o que fazer e o que não fazer. A Bíblia é um guia, ela é o nosso melhor amigo, ela que nos instrui e mostra para onde ir, ela que nos aproxima de Deus e diz para nós o que é que Deus deseja de nós, né, nesse mundo, que Ele deseja que façamos, como devemos viver, agir e etc. Então, a Bíblia, ela fala de Deus, ela é a palavra de Deus em si, é assim que nós, Adventistas do Sétimo Dia, acreditamos, é assim que eu, como Adventista do Sétimo Dia, creio. A própria Bíblia deixa claro a sua relevância para nós, né? Lá em 2 Pedro, lá em 2 Timóteo, em Salmos, Provérbios, Isaías, João. Então, a Bíblia em si, ela faz uma revelação dela própria. Então, é isso. A Bíblia, ela é inspirada por Deus, foi o Espírito Santo que instruiu homens para escrever aquilo que Deus de fato queria falar ao nosso coração. A segunda crença é a Trindade. Então, nós cremos que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade. Então, nós cremos que é uma unidade de 3 pessoas. Deus é imortal, onipotente, onisciente e, acima de tudo, sempre presente. Então, ele é Deus, mas ele também é Espírito Santo, ele é o Filho, ele é o Pai. Ele é 3 em 1. É tão engraçado falar isso, ele é 3 em 1. Não existe separação. O Espírito Santo, ele não é uma pessoa separada de Deus, assim como também Cristo não é uma pessoa separada de Deus. Eles são o próprio Deus. É assim que cremos. E a palavra de Deus, ela revela isso. A Bíblia revela isso, que existe de fato essa trindade, que são 3 pessoas, mas que são uma. Elas são uma unidade. Não existe separação. Deus, ele não é Deus sem ser Espírito Santo, sem ser Filho. Deus, ele é o Espírito Santo, ele é o Filho, e ele é nosso Pai. Então é Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Espero que essa parte não fique confusa para vocês, mas na Bíblia tem evidência disso lá em Deuteronômio, lá em Mateus, lá em 2 Coríntios, lá em Efésios, 1 Pedro, 1 Timóteo, Apocalipse, etc. A terceira doutrina é Deus Pai. Agora então nós vamos discorrer aí entre a Trindade, né? Deus Pai. Deus, o Eterno Pai, é o Criador, originador, o mantenedor e o soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande e constante amor e fidelidade. Esse é o Deus Pai. Ele é o nosso Pai. Ele nos deu esse privilégio, nos chama de filho, né? Então foi ele que criou tudo, ele que originou tudo, veio tudo dele, ele é o mantenedor, ele é o que mantém as coisas em ordens, ele é quem guia nossas vidas. Ele é o centro de tudo. Ele é o Deus Pai, né? Ele é constante em amor, em fidelidade, em graça. Então, esse é o Deus Pai. Quarta crença fundamental de nós adventistas é Deus Filho.
Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas, e é revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade, julgado o mundo. Jesus sofreu e morreu na cruz por nossos pecados. Em nosso lugar, foi ressuscitado dentre os mortos e ascendeu para ministrar o santuário celestial em nosso favor. Ele virá outra vez para o livramento final do seu povo e a restauração de todas as coisas. Então, cremos no Cristo como Deus que se revelou a nós como homem. Aquele que também criou todas as coisas, né? Ele criou todas as coisas porque ele é Deus, assim como eu falei anteriormente. Ele que veio salvar o mundo, julgar o mundo, que está no céu intercedendo por nós nesse momento. E que virá para nos buscar. Então, ele que dará nosso livramento final. Ele é a nossa salvação, né? Ele que guia tudo, ele que restaura todas as coisas. Ele que está do nosso lado, que nos amou acima de tudo, né? E aí também a Bíblia deixa evidências claras disso lá em João, Colossenses, Romanos, 2 Coríntios, Lucas, Filipenses, 1 Coríntios. Então, a própria Bíblia, ela revela também esse Deus Filho, o Cristo, Jesus Cristo, que veio aqui morrer por nós. A quinta doutrina é Deus Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, desempenhou uma parte ativa como o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Como a gente vê, Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo, ele tem suas funções, né? Então, o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo foi aquele que inspirou os escritores das Escrituras, encheu de poder a vida do cristão e ele enche ainda, né? É aquele que convence, é aquele que mostra pra gente o que está certo, o que está errado, é aquele que nos guia, é aquela voz que a gente ouve muito claramente dizendo o que nós devemos ou não devemos fazer, né? Ele que nos transforma a imagem de Deus. É o Espírito Santo que faz esse trabalho de transformação em nossa vida. E ele concede dons espirituais à igreja. Então, os dons vêm do Espírito Santo. E a Bíblia deixa evidências claras da pessoa do Espírito Santo em Gênesis, Lucas, 2 Pedro, Lucas, Atos, 2 Coríntios. Sexta crença, Deus é o Criador. Deus é o Criador de todas as coisas e revelou nas Escrituras um relato autêntico de sua atividade criadora. Em 6 dias, fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que tem vida sobre a terra. E descansou no 7º dia dessa primeira semana. Então aqui nós também cremos no Deus como Criador, daquele que fez todas as coisas. A nossa crença do surgimento do mundo está baseada na criação, no criacionismo, que Deus criou e fez cada coisa nos seus mínimos detalhes. Inclusive também o homem, né? Nossa sétima crença é a natureza do homem. O homem e a mulher foram formados à imagem de Deus. Nós cremos nisso. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porque lá em Gênesis o Senhor falou. E faremos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí a gente já vê isso, né? Quando ele fala assim, faremos, que não é farei, faremos. Mostrando que realmente existe ali uma trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O homem e a mulher foram formados à imagem de Deus com individualidade, com poder e liberdade de pensar e agir. Foi Deus que nos deu essa capacidade de pensar e agir. Conquanto tenham sido criados como seres livres, cada um é uma unidade indivisível de corpo, mente e alma. E dependente de Deus quanto à vida, respiração e em tudo. Então nós somos totalmente dependentes de Deus. Quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, negaram sua dependência dele e caíram de sua elevada posição abaixo de Deus. A imagem de Deus nele foi desfigurada e tornaram-se sujeitos à morte. Seus descendentes partilham dessa natureza caída e de suas consequências. Então, a gente vê aqui claramente, nisso que eu li para vocês, que a natureza do homem vem de Deus. Foi Deus que nos criou, foi Deus que nos formou, foi Ele que nos deu a capacidade que temos. Então, a nossa natureza vem de Deus. E aí, na Bíblia também revela isso muito claramente em Gênesis, Salmos, Atos, Romanos, 2 Coríntios. Então é isso, gente. Eu percebi que o vídeo ia ficar um pouco longo. Então, essa é a primeira parte das 28 crenças.
Eu acho que vai ter mais 3 vídeos sobre isso pra gente conseguir abordar todas, porque como eu falei, são 28 crenças. E nesse finalzinho aqui, eu quero deixar pra vocês um livro, que eu vou deixar aqui desse lado, que são As 28 Crenças, né? Nisto Cremos. É um livro que fala totalmente só das 28 crenças adventistas, ele deixa muito claro, de forma muito ampla, que você pode entender completamente, porque o que eu estou falando aqui é uma forma muito resumida. Então, se você adquirir o livro, conseguir ele em PDF de alguma forma, você vai conseguir entender mais claramente também as 28 crenças de uma forma mais ampla. E existe também um aplicativo que eu vou deixar aqui desse lado, que bonitinho. Vou deixar aqui desse lado o aplicativo das 28 crenças adventistas, que você pode entender de forma mais resumida, mas que você vai ver também como tudo é baseado na Bíblia. E é isso. E se você tiver alguma dúvida e quiser falar comigo, é só você ir lá no meu Instagram. Um beijo e Deus te abençoe infinitamente. E até o próximo vídeo, viu? Vem aqui de novo assistir o próximo vídeo sobre as 28 crenças.